Manifestações dos Espíritos. Caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. 1. As almas ou espíritos daqueles que viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço, e no meio do qual nós vivemos. Disso resulta que, desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas. É o que constatam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram um grande desenvolvimento e adquiriram um maior caráter de autenticidade, porque estava nos objetivos da providência pôr um termo à praga da incredulidade e do materialismo, por provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a Terra virem atestar a sua existência e nos revelar a sua situação feliz ou infeliz. 2. Vivendo o mundo visível no meio do mundo invisível, com o qual está em contato perpétuo, disso resulta que reagem incessantemente um sobre o outro. Essa reação é a fonte de uma multidão de fenômenos considerados sobrenaturais por falta de lhes conhecer a causa. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível e, reciprocamente, é uma das leis, uma das forças da natureza necessária à harmonia universal, como a lei da atração. Se ela viesse a cessar, a harmonia seria perturbada, como no mecanismo do qual uma engrenagem viesse a ser suprimida. Estando essa ação fundada sobre uma lei da natureza, disso resulta que todos os fenômenos que ela produz nada tem de sobrenatural. Não pareceram tais senão porque não se lhes conhecia a causa. Assim se deu em certos fenômenos da eletricidade, da luz, etc. 3. Todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é para o homem de um interesse capital, está necessariamente ligado à existência do mundo invisível. Também o conhecimento desse mundo foi feito em todos os tempos o objeto de suas pesquisas e de suas preocupações. Sua atenção, naturalmente, foi levada sobre os fenômenos tendentes a provarem a existência desse mundo, e deles não há mais concludentes do que a manifestação dos espíritos, pelas quais os próprios habitantes do mundo revelam a sua existência. Foi por isso que esses fenômenos se tornaram a base da maioria dos dogmas de todas as religiões. 4. Tendo o homem instintivamente a intuição de um poder superior, foi levado em todos os tempos a atribuir à ação direta desse poder os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida e que passavam aos seus olhos por prodígios e efeitos sobrenaturais. Essa tendência é considerada por alguns incrédulos como a consequência do amor do homem pelo maravilhoso, mas não procuram a fonte desse amor do maravilhoso. Ela está muito simplesmente na intuição mal definida de uma ordem de coisas extracorpóreas. Com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, esses fenômenos, pouco a pouco, passaram do domínio do maravilhoso ao dos efeitos naturais, de tal sorte que o que parecia outrora sobrenatural não o é mais hoje, e que o que o é ainda hoje não o será mais amanhã. Dependendo os fenômenos da manifestação dos espíritos por sua própria natureza, forneceram um grande contingente aos fatos reputados maravilhosos.
Mas deveria vir um tempo em que a lei que os rege sendo conhecida, eles reentrariam, como os outros, na ordem dos fatos naturais. Esse tempo chegou, e o Espiritismo, fazendo conhecer essa lei, dá a chave da maioria das passagens incompreendidas das escrituras sagradas deles, fazendo alusão e de fatos olhados como miraculosos. 5. O caráter do fato miraculoso é de ser insólito e excepcional. É uma derrogação às leis da natureza. Desde que um fenômeno se reproduz em condições idênticas, é que ele está submetido a uma lei e não é miraculoso. Essa lei pode ser desconhecida, mas nem por isso ela existe menos. O tempo se encarrega de fazê-la conhecer. O movimento do Sol, ou melhor, da Terra, parado por Josué, seria um verdadeiro milagre, porque seria uma derrogação manifesta da lei que rege o movimento dos astros. Mas se o fato pudesse se reproduzir nas condições dadas, é que estaria submetido a essa lei e cessaria, por conseguinte, de ser miraculoso. 6. É erradamente que a Igreja se assuste em ver-se restringir o círculo dos fatos miraculosos, porque Deus prova melhor a sua grandeza e o seu poder pelo admirável conjunto de suas leis do que por algumas infrações a essas mesmas leis. E isso enquanto ela atribui ao demônio o poder de fazer prodígios, o que implicaria que o demônio, podendo interromper o curso das leis divinas, seria tão poderoso quanto Deus. Ousar dizer que o espírito do mal pode suspender a ação das leis de Deus é uma blasfêmia e um sacrilégio. A religião, longe de perder a sua autoridade naquilo que fatos reputados miraculosos passem para a ordem dos fatos naturais, não pode com isso senão ganhar. Primeiro, porque se um fato é erradamente reputado miraculoso, é um erro. A religião não pode senão perder apoiando-se sobre um erro, se, sobretudo, ela se obstinasse em olhar como um milagre o que não o seria. Em segundo lugar, quantas pessoas, não admitindo a possibilidade dos milagres, negam os fatos reputados miraculosos e, por consequência, a religião que se apoia sobre esses fatos? Se, ao contrário, a possibilidade desses fatos está demonstrada como consequência das leis naturais, não há mais lugar para recusá-los, não mais do que a religião que os proclama. 7. Os fatos constatados pela ciência de maneira peremptória não podem ser negados por nenhuma crença religiosa contrária. A religião não pode senão ganhar em autoridade, seguindo o progresso dos conhecimentos científicos, e perder em permanecer atrasada ou em protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos dogmas, porque nenhum dogma poderia prevalecer contra as leis da natureza nem anulá-las. Um dogma fundado sobre a negação de uma lei da natureza não pode ser a expressão da verdade. O Espiritismo, fundado sobre o conhecimento de leis incompreendidas até este dia, não vem destruir os fatos religiosos, mas sancioná-los, dando-lhes uma explicação racional. Ele não vem destruir senão as falsas consequências que deles foram deduzidas, em consequência da ignorância dessas leis ou de sua interpretação errônea. 8. A ignorância das leis da natureza, levando o homem a procurar causas fantásticas para os fenômenos que não compreende, é a fonte das ideias supersticiosas, das quais algumas são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem esses fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, conduzindo as coisas à realidade,
e mostrando o limite do possível e do impossível. Primeiro, o perispírito. Princípio das manifestações. 9. Os espíritos, como foi dito, têm um corpo fluídico ao qual se dá o nome de perispírito. A sua substância é aurida no fluido universal, ou cósmico, que o forma e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo segundo os mundos e segundo o grau de depuração do espírito. Nos mundos dos espíritos inferiores, a sua natureza é mais grosseira e mais se aproxima da matéria bruta. 10. Na encarnação, o espírito conserva o seu perispírito. O corpo não é para ele senão um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve cumprir e do qual ele se despoja na morte. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Para aquelas que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite, e o espírito, o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, que o perispírito transmite e o corpo executa. 11. O perispírito, de nenhum modo, está encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. Irradia ao redor e forma, em torno do corpo, uma atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem estender mais ou menos. De onde se segue que as pessoas que, de nenhum modo, não estão em contato corporal, podem estar pelo seu perispírito e se transmitir impressões, com o seu desconhecimento, algumas vezes mesmo a intuição de seus pensamentos. 12. Sendo o perispírito um dos elementos constitutivos do homem, desempenha um papel importante em todos os fenômenos psicológicos e até um certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem em conta a influência do elemento espiritual na economia, terão dado um grande passo e horizontes inteiramente novos se abrirão diante delas. Muitas causas de enfermidades serão então explicadas e poderosos meios de combatê-las serão encontrados. 13. É por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os diferentes fenômenos das manifestações. A sua natureza etérea não poderia ser um obstáculo, uma vez que se sabe que os mais poderosos motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e fluidos imponderáveis. Não há, pois, de nenhum modo, lugar para se espantar de ver, com a ajuda dessa alavanca, os espíritos produzirem certos efeitos físicos, tais como pancadas e ruídos de todas as espécies, levantamento de objetos transportados ou projetados no espaço. Não há nenhuma necessidade para disso se dar conta, de recorrer ao maravilhoso ou aos efeitos sobrenaturais. 14. Os espíritos, agindo sobre a matéria, podem se manifestar de várias maneiras diferentes. Por efeitos físicos, tais como os ruídos e o movimento de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, o ouvido, a palavra, o toque, a escrita, o desenho, a música, etc. Em uma palavra, por todos os meios que podem servir para colocá-los em relação com os homens. 15. As manifestações dos espíritos podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras ocorrem inopinadamente e de improviso. Elas se produzem, frequentemente, nas pessoas mais estranhas às ideias espíritas.
Em certos casos e sob o império de certas circunstâncias, as manifestações podem ser provocadas pela vontade, sob a influência de pessoas dotadas, para esse efeito, de faculdades especiais. As manifestações espontâneas ocorreram em todas as épocas e em todos os países. O meio de provocá-las, certamente, era também conhecido na antiguidade, mas era o privilégio de certas castas que não o revelavam senão a raros iniciados, sob condições rigorosas, e escondendo-o ao vulgo a fim de dominá-lo pelo prestígio de uma força oculta. Não obstante, perpetuou-se através das idades até os nossos dias, em alguns indivíduos, mas quase sempre desfiguradas pela superstição ou misturada às práticas ridículas da magia, o que havia contribuído para desacreditá-la. Isso não fora até então senão germes lançados aqui e ali. A providência reservava à nossa época o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos para livrá-los de suas más ligas e fazê-los servirem para a melhoria da humanidade, hoje madura para compreendê-los e deles tirar as consequências. Segundo, manifestações visuais. 16. Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível, e tem isso em comum com uma multidão de fluidos que sabemos existir e que, entretanto, jamais vimos. Mas ele pode também, do mesmo modo que certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança na disposição molecular. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar o seu estado etéreo e invisível. Pode-se dar conta desse efeito pelo do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido, e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como no gás. Quando um espírito aparece, é que ele coloca o seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível, mas a sua vontade nem sempre basta. É necessário, para que essa modificação do perispírito possa se operar, um concurso de circunstâncias independentes dele. É necessário, por outro lado, que o espírito tenha a permissão de se fazer ver por tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou não o é senão em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Ver o Livro dos Médiuns, página 98. Uma outra propriedade do perispírito e que se prende à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe é obstáculo, ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há clausura que possa se opor à entrada dos espíritos. Eles vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente quanto o homem que está no meio dos campos. 17. As manifestações visuais mais comuns ocorrem no sono, pelos sonhos. São as visões. As aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, e é então que se goza da plenitude e da inteira liberdade de suas faculdades. Elas se apresentam geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vagas e indecisas. Frequentemente, à primeira vista, de um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se lhe distinguem os menores traços do rosto, ao ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. Os passos, o aspecto são semelhantes ao que era o espírito quando vivo. 18.
Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que pode melhor fazê-lo reconhecer, e se tal é o seu desejo. Também, se bem que, como espírito, ele não tenha nenhuma enfermidade corpórea, se mostrará estropiado, coxo, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para constatar a sua identidade. Ocorre o mesmo com a roupa. A dos espíritos que nada conservaram das quedas terrestres se compõe o mais ordinariamente de uma roupagem de longos franzidos flutuantes, como uma cabeleira ondulante e graciosa. Frequentemente, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas para aqueles que se podem considerar como anjos, um aspecto luminoso resplandecente, ao passo que outros têm aqueles que lembram as suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, um sábio com os livros,